Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Eu fiquei pensando até nesse título que eu dei para esse curso, eu tô então, o Hélio falou, não sei que estava todo mundo ouvindo, se já todo mundo já tinha entrado na sala de aula. Eu sou cofundadora e diretora executiva da Agência Mural desde 2010. Nessa semana, na terça-feira, no dia 24, a gente completou 10 anos, de percurso, eh, jornalístico, sei lá, de percurso da organização, de história. E aí eu fiquei pensando nesse título, como ele é engraçado, porque na real o que eu queria é ajudar as pessoas a colocarem primeiro a ideia no papel, porque a ideia às vezes fica muito no mental e a gente não consegue, transformar uma ideia num plano de ação e começar a fazer as coisas e a realizar as coisas, e a gente se perde nisso. E aí depois eu pensei que, como esse título também parece que eu estou falando de transformar o jornalismo do impresso para o digital, o que é um pouco também as iniciativas. Quando a gente viu a oportunidade que era, a internet e a capacidade de autonomia de cada um de poder comunicar. A gente viu surgir no Brasil um monte de iniciativa de jornalismo digital bacana e que conseguiu dar um pouco mais de diversidade para o ecossistema jornalístico no país, assim. Mas no final eu vou mostrar e falar um pouco de umas iniciativas que não sei se todo mundo conhece, mas que tem a ver com tirar o jornalismo do papel e ir para o digital, enfim. Só isso que eu pensei nesse título. Eh Então eu dividi, eu mudei um pouco, o programa como eu tinha combinado, com o IDP. Se vocês continuarem comigo sábado que vem, eu sei que eu espero que sim. Eu resolvi fazer a parte que é mais de compartilhar os conhecimentos, e um pouco da experiência e tudo que eu aprendi nesses 10 anos, nesse primeiro dia. E no segundo sábado, se esse grupo permanecer, a gente vai fazer um exercício que eu vou contar mais para o final, e que eu acho que pode ser legal. Só um minutinho. Júlio?
Desculpa, estão batendo aqui na minha porta. Júlio. Desculpa. Então, eu vou contar um pouco a experiência da Agência Mural como percurso de projeto. Desculpa, eu vou ter que... Um minuto. Estão batendo aqui na minha porta. Desculpa, gente. Os imprevistos de fazer a aula online de dentro de casa. Bom, então, eu dividi primeiro essa introdução, que eu vou falar um pouco da experiência da Agência Mural, desses 10 anos, e o que a gente pode... o que eu posso compartilhar com vocês. A outra, eu vou discutir 3 coisas muito importantes para a gente estabelecer um plano de ação, para fazer um projeto de jornalismo, que é a missão, as principais perguntas que a gente tem que responder na hora que estiver fazendo esse tipo de planejamento e o plano de ação. Na segunda parte, a gente vai falar de modelo de negócio, e vocês vão saber que a Agência Mural sobreviveu muito tempo sem desenvolver um modelo de negócio, e eu vou discutir isso um pouco com vocês. Eu fiz especialmente para esse curso uma lista de organizações, de jovens organizações de jornalismo, todas nativas digitais, para compartilhar com vocês, para todo mundo se inspirar, conhecer o que tem por aí. É uma galera que tem várias histórias diferentes, várias missões diferentes, períodos de vida diferentes, que estão em vários estágios de sustentabilidade econômica, então acho que pode ser interessante. Depois eu coletei também, que a gente vai discutir, uma lista de lugares onde vocês podem se informar sobre esse ecossistema de jornalismo, tudo que está se inovando e onde tem dinheiro para ser captado, enfim. É um pouco o pacote inteiro para armar esse grupo para conseguir dar o primeiro passo. Eu sempre digo que esse é o grande passo a fazer, da ideia à primeira ação, e aí depois o barco segue. Na segunda aula, no sábado que vem, eu vou propor isso, como eu disse, é uma tarefa para a gente fazer juntos. Então, vou começar falando um pouco da experiência da Agência Mural e de onde ela surgiu e por que ela surgiu, assim. Não sei, então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, eu estou sem o chat aqui na minha tela, eu posso até abrir, mas se vocês quiserem, sei lá, levantar a mão ou falar, se for uma pergunta de entendimento do que eu estou falando, se eu estiver falando muito jargão e tal. E vocês me dizem se tem, enfim, se vocês querem esclarecer alguma coisa a mais. Se não, perguntas mais complexas a gente deixa para o final. Não sei se vocês conhecem o Atlas da Notícia. O Atlas da Notícia é um site que eu deixo aqui para vocês. Ele é um projeto de pesquisa feito por um organismo que se chama Projor, que trabalha em vários projetos para melhorar a qualidade do jornalismo como um todo. Eles têm, debaixo do Projor, tem o Observatório da Imprensa, por exemplo, um site que muitos de vocês conhecem, quem é jornalista ou quem acho que veio para esse curso para investir no jornalismo, então deve conhecer o Observatório da Imprensa. E eles fazem, eu acho que já estamos no 3º ano, eles fazem uma identificação dos municípios que não têm veículos jornalísticos nenhum circulando, profissionais. Então, eu peguei esse resultado que é da última pesquisa, que mostra que dos jornalistas, os veículos que foram fechados, e que o deserto de notícia
é muito problemático no país. Se vocês olharem, 8 em cada 10 municípios dos mais de 5.000 municípios brasileiros tem, no máximo, 2 veículos cobrindo a realidade local, e muitas vezes são os veículos que a gente chama os veículos de fachada, que não dá para identificar no Atlas da Notícia, que são os veículos que surgem, que não têm assiduidade e que surgem como um empreendimento para circular anúncios, normalmente anúncios do governo local ou do governo estadual, ou seja, não tem produção real de notícia e reportagem. Então, na verdade, esse Atlas da Notícia não é para desanimar ninguém, é para dizer que tem muito trabalho para ser feito no Brasil, tem muito espaço para a gente produzir notícia, tem uma audiência gigante que não recebe a informação sobre a cidade onde mora. Eu sou uma defensora, é uma das minhas causas mais caras ao coração, tentar reduzir esse deserto de notícias no país. Acho que eu sou uma fã do jornalismo local, mas vocês vão ver nas iniciativas que eu vou mostrar para vocês, existem 1000 outras possibilidades de trabalhar com jornalismo, mas eu ainda acredito que é o jornalismo que faz circular a informação e que faz com que o cidadão consiga se articular e agir na cidade onde ele mora. Então, eu sou uma defensora e espero que desse grupo aqui saiam alguns projetos de verdade. A Agência Mural até dia 24 agora, terça-feira, era uma agência de notícias focada só na Grande São Paulo, porque no dia 24 a gente lançou uma pequena sucursal, entre aspas, uma pequena rede de correspondentes em Salvador. Então, depois de 10 anos, a gente está indo para uma segunda cidade, uma segunda região metropolitana. Então, mas essa é a Grande São Paulo, onde a gente tem 39 municípios, a gente tem 10 que a gente considera deserto de notícia. Esses que são em laranjinha, que a gente fala que são quase desertos, são porque eles têm um veículo, e normalmente eles são identificados como esses veículos de fachada. Então, só na Grande São Paulo, a região metropolitana mais rica do Brasil, a gente consegue identificar que um pouco mais de um terço dos municípios não tem veículo de informação. Agora, a gente fez uma matéria durante as eleições sobre Pirapora do Bom Jesus, que é um dos 2 pequenininhos que eu nunca lembro, na Grande São Paulo, desculpa, é esse pequenininho vermelhinho bem à esquerda. Que as pessoas, para se informar sobre os candidatos a vereadores e a prefeito, elas têm que recorrer ao WhatsApp de amigos, a grupos de Facebook, elas têm que se virar para se informar, porque não tem nenhuma fonte de notícia. Só vou falar mais uma coisa sobre o deserto de notícia, que a gente fala que é necessário pelo menos 2 veículos para cada município, justamente porque eles podem dar 2 visões complementares. Eu não vou dizer divergente, mas é sempre complementar. É ótimo a gente ter diversidade de fonte de informação para a gente poder decidir, tomar as nossas decisões sobre como se informar e, enfim, e onde procurar mais até. Então, aí são só os números da Grande São Paulo, são 39 cidades e 21 milhões de habitantes. A gente também cobre a cidade de São Paulo, que é essa que está pintada em branco, com ainda mais profundidade. A gente tem um site só para cobrir, que a gente faz jornalismo de dados, e que a gente cobre as 32 subprefeituras só a partir das desigualdades que existem entre elas. Então, a Agência Mural de Jornalismo das Periferias, eu acho que é só o Hélio que conhece, para quem não conhece, é uma agência de notícias
exclusivamente dedicada a produzir reportagens sobre as periferias da Grande São Paulo. A gente trabalha hoje, eu tenho uma equipe de 17 pessoas e uma rede de correspondentes locais de um pouco mais de 60, 62. A gente não cobre ainda todos os bairros, todas as periferias da Grande São Paulo, a gente não está ainda em todas as cidades, e agora a gente está em Salvador com uma rede de correspondentes locais de 7, então a gente está cobrindo 7 bairros de periferia de Salvador. A nossa missão, que guia o nosso trabalho desde que a gente nasceu, e é ela que faz com que a gente tome as decisões que a gente toma, todas elas, no dia a dia ou as grandes decisões. Então, a gente tem um compromisso de minimizar as lacunas de informação sobre as periferias das cidades. Depois eu vou falar um pouco mais das motivações quando a gente for entrar um pouco nas ideias de vocês e tal. E minimizar as lacunas de informação significa também reduzir os estereótipos, porque quando falta informação, falta também contexto, e a gente acaba se munindo e racionalizando a partir do pouco que a gente conhece, né? Então, só vou voltar atrás um pouquinho, quando eu era editora adjunta de um caderno de domingo da Folha de São Paulo, quando a gente começou a falar de um blog das periferias ali, e o que a gente tinha percebido é que as periferias elas entravam para a imprensa como um todo só com reportagens ou de segurança pública, de crime, ou quando uma grande organização fazia uma boa ação, entre aspas. Quando uma grande empresa montava, por exemplo, um campinho de futebol no meio de uma favela. Então, as populações das periferias, que são cidadãos como eu, e que votam, tem o voto que vale o mesmo que o meu ou de qualquer um de nós, eram retratadas na imprensa sempre como os algozes, né, e vítimas dos crimes, nas páginas policiais, ou como as vítimas de assistencialismo. Então a gente resolveu fazer. Eu sou cofundadora com mais 20 outros jovens jornalistas das periferias, e a gente resolveu fazer jornalismo local como se fizesse em qualquer outra cidade, município e bairro, deixando de lado os estereótipos, não cobrindo esses dois tipos de pauta, e fazendo jornalismo local e profissional. Então é assim, a gente começou como um blog hospedado na Folha de São Paulo, sem nenhum financiamento, a gente fez uma troca de conteúdo exclusivo versus hospedagem. Era importante a visibilidade que a Folha poderia dar para o blog, e a gente dava conteúdo exclusivo para o blog. Em 2015, quando eu voltei desse fellowship que eu falei para vocês em Stanford, a gente lançou o que hoje é o site da Agência Mural. E em 2018, a gente fez uma campanha de financiamento para levantar dinheiro, para ter um CNPJ e nos registrarmos como uma organização sem fins lucrativos. E foi quando a gente conseguiu captar o nosso primeiro grande financiamento. Então, a gente funciona com equipe de 2010 a 2018. A gente, não quero desanimar ninguém, nem todo mundo precisa desse percurso. Hoje, o
o contexto é muito mais positivo para lançamento de novos projetos jornalísticos, mas a gente trabalhou de forma voluntária por 8 anos, e em 2018 a gente teve o primeiro financiamento. A gente começou com uma equipe de 6 pessoas em 2018, e hoje a gente está com 17 pessoas. As nossas reuniões mensais, essa é uma foto das nossas reuniões mensais, porque eu queria falar um pouco da nossa estratégia principal. E isso tudo que eu estou falando da Mural é um pouco para mostrar para vocês que cada projeto jornalístico vai achar o seu jeito de operar e vai achar os seus princípios e os seus pilares, e como é que ele vai se diferenciar dos outros. O jornalismo que a gente faz é um jornalismo que trabalha no combate à invisibilidade dessas regiões geográficas que são, em São Paulo, regiões que se identificam por estarem na mesma faixa socioeconômica também. Em Salvador, a gente está aprendendo que, por exemplo, eles não chamam de periferias, eles não se chamam periferias, eles se chamam bairros, e principalmente porque eles não estão... em São Paulo, as periferias estão necessariamente longe do centro econômico e político da cidade. Então, elas têm essa posição geográfica de ser periferia. Em Salvador, a gente está cobrindo periferias, bairros que estão longe e bairros que estão perto do centro. Então, isso quem nos ensinou foi a rede de correspondentes locais já. Então, a gente permanece com essa estratégia principal, que é todo correspondente local é um jornalista, um comunicador, que mora no bairro que ele cobre. Para ser um correspondente local na Agência Mural, passa por um processo de seleção e de formação. A formação tem um projeto final, e só depois que esses jornalistas que querem cobrir, ser o correspondente local do seu bairro, da sua cidade, eles entram para o nosso time. A gente recebe muitas perguntas de pessoas querendo fazer freela para Mural, e a gente explica que não é bem assim. Então, a rede de correspondentes locais, ela é muito importante porque cada um deles viram referência nos seus bairros, as pessoas procuram eles e elas, para falar das pautas, das histórias, o que está acontecendo no bairro, qual é a notícia, qual é o problema, qual é a boa notícia, e eles viram uma referência de credibilidade também, porque essas populações que não se viam, elas eram raptadas pelo noticiário da violência, elas também muitas delas chegam para nós dizendo que antes da Agência Mural elas não sabiam o que acontecia no bairro delas, na cidade delas. Então, elas são não só fonte, mas elas são a nossa audiência principal. Então, essa é uma fotinho, tem poucos deles aí hoje, alguns já saíram, a gente tem outros, enfim. Pela Agência Mural, a gente já formou 200 correspondentes locais, hoje a gente tem 62 ativos, porque também tem critérios para permanecer nessa rede, tem que produzir as histórias, tem que participar das reuniões mensais, que a gente faz um sábado por mês, enfim. Essa é uma fotinho. Eu vou discutir com vocês um pouco, que a gente agora, desde 2018, o nosso maior desafio é em continuar perseguindo a sustentabilidade econômica dessa organização, e essa é a minha tarefa principal como diretora executiva, porque a gente quer manter o conteúdo de livre acesso a toda a nossa audiência. Então, a gente tem que achar outros meios de nos financiar
para não cobrar da audiência pelas notícias. E eu vou falar um pouco de todas as possibilidades que existem. Essa nossa escolha tem a ver com a nossa missão, mas ela não precisa ser a escolha de todo mundo. E aí é isso, um pouco. Eu vou começar a falar um pouco. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ou se eu posso continuar. Eu vou agora falar um pouquinho da cozinha de tudo isso que eu apresentei da Agência Mural, assim. Eu tenho uma pergunta. Oi, Mariane. Tudo bem? Desculpa, Tudo eu estava bem? me Tudo bem. organizando. Meu nome é Mariene, eu trabalho na assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, na verdade, do Ministério do Meio Ambiente. Estou vendo a Rose ali, acho que a gente já se falou, né, Rose? E a minha dúvida, amei seu trabalho, seu projeto. A minha dúvida é, os correspondentes, eles atuam de forma voluntária, é isso? Ou Não, não? não. A gente tem hoje 17 pessoas fixas que recebem normal, como, né, cada um tem o mídia social, tem o repórter, tem editor, tem fotógrafo e tal, e os correspondentes recebem por todas as matérias publicadas. Por isso que a gente usa a tabela da Folha, enfim, porque eu saí de lá, a gente usa o que eles pagam, é o que a gente paga. Mas eles recebem, eles não são fixos, mas eles recebem por todo o material que eles produzem para a Agência Mural. Por isso que é uma coisa que eles passam pela seleção e eles fazem, e a formação, que a gente que dá, são 2 meses de formação e um projeto final. Aí depois eles entram, se você for entrar no nosso site, lá em equipe, vai estar todo mundo. E aí eles assinam um contrato conosco, enfim, tem um contrato de cessão de direitos autorais, mas tem um regimento interno de como é que a gente se organiza, que eles têm a obrigação de pelo menos uma reportagem por mês para continuar na rede. Uma reportagem por mês e participar da reunião do último sábado de cada mês. Obrigada. De nada. Tem mais alguém? Pois eu vou adorar ouvir as ideias de vocês, mas a gente vai continuar aqui. Então, a primeira coisa voltando ao. Eu defendo muito o jornalismo local, mas depois a gente vai falar, existem 1000 vácuos de informação e de notícia para serem preenchidos, assim. E aí a gente pode falar de formatos também, se vocês quiserem. Bom, a gente vai passar um pouco por essas perguntas, de como é que vocês vão pensar essa história do projeto jornalístico. O formato tem a ver com o que você quer entregar e para quem você quer entregar. Eu queria voltar mais uma coisa que quando eu comecei em 2010, tudo parecia muito inovador, eu acho que tinham poucas organizações ainda pipocando, mas hoje a gente participa, por exemplo, a Agência Mural está participando da formação de uma nova associação de jornalismo no Brasil, que já começa com 35 organizações digitais, nativas digitais, e isso não existia 10 anos atrás. Então, as oportunidades e o contexto, a oportunidade de financiamento, a audiência está muito mais flexível, esperando coisas novas, querendo coisas novas. Assim. Então, vou seguir aqui. Vocês perceberam, eu sou uma pessoa que eu sou da prática e eu não consigo não ser assim. Então, toda essa conversa que a gente está tendo aqui é para compartilhar a minha experiência e ajudar de verdade cada um de vocês a conseguir botar de pé esse projeto.
Ninguém precisa ser messiânico e trabalhar muito tempo sem remuneração, mas é preciso conseguir botar um plano de pé para conseguir pensar em remuneração, assim. Então, eu acho que isso que é importante a gente pensar. Só estou olhando o horário. As perguntas, eu fiz as perguntas aqui para tentar lembrar como é que eu pensava o mural no começo de blog e depois quando a gente virou uma agência, e depois, se vocês quiserem, a gente entra a fundo nesses processos, enfim, eu estou tentando o máximo como vocês ficarem confortáveis em também fazer uma conversa. Porque aqui, na real, a gente está fazendo um curso para empreendedor. Então, eu quero que vocês se sintam muito de igual para igual para a gente conversar e trocar essas coisas. A primeira pergunta, eu tentei colocar... olha, eu botei para aqui a audiência 2 vezes, pra você ver como a audiência é a coisa mais importante agora que eu vi. Quando a gente pensou o blog mural e depois quando a gente transformou, eu vou falar sempre na primeira pessoa do plural, porque sempre foi um grupo comigo. No começo eram 20 jornalistas que não tinham experiência, mas quando em 2015, desses 20, tinham ficado uns 10 comigo já por 5 anos, e hoje meus 4 gestores são 4 que começaram desde 2010. Tem essa pergunta muito importante que é: qual é o problema que eu quero resolver e para que audiência? Qual é esse deserto de notícia, que aí eu quero que vocês pensem além do geográfico, qual é o deserto de notícia que eu quero solucionar? A gente, na Mural, sabia que todas as notícias que eram vinculadas à periferia, elas eram irrelevantes para quem morava nas periferias. Elas eram ou notícias para gerar clique, porque eu não sei por que as pessoas gostam de ler sobre sangue e horrores e violência, ou elas eram a preguiça de produzir uma reportagem em cima de um release de uma grande empresa que fez um gesto de marketing. Então, a gente sabia que a audiência, as pessoas das periferias não tinham notícias sobre os lugares reais, sobre os lugares onde elas moravam. Então, a gente sabia que a gente queria servir esta audiência. Hoje, a gente tem mais reflexões sobre essa audiência. Depois, se vocês quiserem, eu converso mais sobre isso também, mas a gente sabe mais quem a gente quer atingir, por onde a gente quer atingir, com que canal a gente quer atingir. Então, a gente foi andando nessa história. Mas, principalmente, a audiência que vai dizer que problema eu quero resolver. Qual é o problema que eu quero resolver? Vou dizer algumas coisas que não estão na minha listinha, que eu vou compartilhar com vocês, mas eu sei, por exemplo, que faz uma semana eu recebi um e-mail de uma galera que está lançando uma newsletter que vai fazer curadoria das notícias publicadas em veículos alternativos do Nordeste. É uma newsletter que se chama Cajueira. Eu não coloquei na minha lista porque eu ainda não vi a newsletter, eles só anunciaram e estão recolhendo e-mails para as pessoas assinarem. E essa newsletter, quando ela manda o e-mail apresentando o projeto, ela diz justamente isso. Assim, o problema deles para eles, que moram no Nordeste, porque são várias pessoas de vários estados que fazem essa newsletter, então, por isso que eu estou falando da região como um todo. O restante do país olha para o Nordeste como um bloco,
um bloco só, indissociado, que se chama Nordeste. E eles justamente querem mostrar, a diversidade do Nordeste, e dois, eles querem mostrar a diversidade das histórias e do jornalismo feito no Nordeste. Então, eu acho que ali eles tinham decidido já o problema e a audiência. Eles querem que todo mundo que não conheça o Nordeste leia essa newsletter. Eu vou dar um outro exemplo que também não está. Vou dar um exemplo de duas newsletters, porque as duas. Uma segunda newsletter, depois eu dou um outro exemplo. Tem uma nova newsletter também que está rodando já faz, eu acho, uns 2 meses. É uma newsletter que o problema dela que ela quer resolver muitos acadêmicos que estudam jornalismo não conseguem acompanhar a produção de artigos sobre jornalismo de pesquisadores e também as novidades no ecossistema de jornalismo no Brasil. Então, ela resolveu fazer uma newsletter que vai misturar esses dois tipos de informação. Ela também vai fazer uma curadoria. A audiência dela são os professores de jornalismo, principalmente. Essas newsletters se chama Periódica. Depois também, se vocês precisarem, eu passo tudo para vocês. E eu vou dar um outro exemplo, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu procuro, mas tem um site no interior de São Paulo, em Campinas, que quis resolver o problema de agenda cultural para crianças até 12 anos de idade, no interior de São Paulo. Então, a audiência dela são os pais. Ela tem newsletter também, ela já existe há algum tempo. Depois eu vou procurar o nome, porque ela tem um modelo de negócio bem legal também, porque ela faz várias parcerias justamente com quem promove esse tipo de agenda para as crianças. Ela é uma empreendedora, e ela já deve ter uns 10 anos também, e ela se sustenta com esse site. E ela produz informação que ninguém produzia, e principalmente para esses pais fora, pelo menos no interior de São Paulo. Se você sai de São Paulo, é isso, você tem que ficar procurando a informação por você mesmo. Então, ela fez ali para a região de Campinas. De novo, aí eu vou voltar para as minhas perguntas. Primeiro, a audiência, depois, em quanto tempo. Aqui essa pergunta é: como é que você vai montar o desenvolvimento da sua ideia? Quanto tempo você precisa para fazer esse planejamento até a hora de você lançar esse produto? E aí, eu vou continuar nas minhas perguntas, porque tudo isso vai ter que passar pela sua cabeça na hora de refletir e desenhar o seu plano de ação. Como é que eu vou empacotar essa informação e como é que vou fazer ela chegar para essa audiência que eu quero? E com que frequência? Eu falo de distribuir, não é físico, é sempre digital. Apesar de ter sido jornalista de jornal impresso por quase 20 anos, eu só penso digital há mais de 10. Então, como é que eu vou distribuir? Eu vou fazer o site, eu vou fazer newsletter, eu vou trabalhar só com redes sociais, eu vou usar texto, eu vou usar só vídeo, eu vou usar só voz. A gente, na Agência Mural, lançou um podcast distribuído por WhatsApp, no começo da pandemia.
Agora a gente até põe ele nas outras plataformas, mas quando começou a pandemia e a gente sabia que iam morrer mais pessoas nas periferias do que nas, nas regiões mais ricas da cidade, e a gente sabia que a informação ia chegar menos lá e menos sobre elas também. E como a gente sabia também que o WhatsApp é o principal canal de desinformação no país, e porque também a gente sabia que a nossa audiência tem um nível de educação menor do que ela mesma gostaria de ter, a gente lançou um podcast para ser distribuído por WhatsApp. E a gente teve muito retorno, muito retorno. A gente distribui, a gente já teve 300 mil plays nas plataformas, mas a gente, no WhatsApp, a gente tem muito engajamento direto da audiência, inclusive de ouvinte que agradeceu a gente de mandar notícia em áudio porque ele não sabia ler. E a gente desmentiu muita desinformação sobre a Covid nesse tempo. Então, o formato e a distribuição está diretamente ligado ao problema que você quer resolver e à audiência que você quer atingir. A meta de resultado, eu sei que parece isso tudo muito abstrato e muito pouco confortável quando a gente só está com a ideia na cabeça, mas quando a gente falou do mural, a meta de resultado era muito claro que era a gente tinha 2 metas. Uma, a gente tem ainda, porque elas não foram resolvidas. A primeira meta é fazer com que o ecossistema jornalístico na Grande São Paulo, ou seja, todos os outros veículos da imprensa tradicional, começassem a perceber que faltava cobertura de periferia e como é que era realmente cobrir as periferias da Grande São Paulo. E a segunda meta é incluir essa audiência que não tinha informação sobre o lugar que ela mora e nem da relação do lugar que ela mora com o resto da cidade, que ela se sentisse parte da Grande São Paulo e parte informada e capaz de transformar a Grande São Paulo. Essas metas não precisam ser, de novo, ter esse tipo de missão. A meta de resultado pode ser como essa do site de programação cultural para crianças no interior de São Paulo. A meta de resultado pode ser virar a referência para os pais na região de Campinas e adjacências sobre o que fazer com os filhos no final de semana. Essa é a meta dela e eu acho que ela bate essa meta o tempo todo. Como a Cajueira, que nem lançou a newsletter, e esses dias ela mandou para essa base, ela falou, vocês já são 500 pessoas a quererem receber notícias da gente? Eu imagino que é isso, assim, eles descobriram que tinha um vácuo de informação e em uma semana, sem ninguém saber o que elas vão produzir, as pessoas já se inscreveram. Então, meta de resultado tem a ver com essa sua visão de qual é o problema que você vai resolver. Essa pergunta do impacto, além do alcance da audiência, tem a ver com se tornar uma referência, tem a ver com, no nosso caso, a gente ter mais e mais parcerias editoriais. A gente tem parceria editorial com a Folha, que a gente cobriu as eleições esse ano das periferias também no jornal impresso, também publicando ali. Impacto para a gente ter lançado o Mural Salvador com uma parceria com o Grupo à Tarde, então todas as matérias que a gente está publicando, a gente também consegue publicar no impresso do Jornal à Tarde, no impresso do Massa e também no site deles. Para a gente isso é impacto, a gente não só produz reportagem real sobre as periferias, sem os estereótipos, mas a gente torna visível essa periferia para outras audiências, que não a audiência que a gente persegue. Aí, desculpa, foi o meu erro de botar a audiência para baixo ou para cima.
Objetivo de curto prazo e de longo prazo, quando você vai colocar no seu papel de plano de ação, meu objetivo de curto prazo é arrumar um parceiro para entrar nessa empreitada comigo, porque eu não quero fazer sozinho. Eu desde já eu digo, o empreendedor em geral, ou a empreendedora, é uma pessoa que tende a conseguir fazer as coisas sozinho e a caminhar sozinho, mas é muito mais legal se você tiver um parceiro. Eu a história de tomar decisão, porque é sempre uma aventura, e as decisões que você toma é sempre de coisas que você vai aprender ainda. Acho que é um pouco o percurso de todo mundo, e isso é muito legal se tiver uma parceria. Estou respondendo a pergunta de baixo. Mas o objetivo de curto prazo é isso, o que eu quero fazer, na primeira semana, na segunda semana, no primeiro ano, e o de longo prazo é aonde você quer chegar, até onde o seu olho enxerga. E muito, muito, muito importante, na hora de você procurar recurso e na hora de você começar a apresentar seu projeto, e antes de mais nada, é a primeira coisa que você vai falar numa apresentação por que essa ideia nasceu em você e como ela se relaciona com a sua biografia. Eu sempre tenho dificuldade de fazer essa parte, da apresentação, mas eu sou mineira e e bastante reservada, mas eu acho que o mural para mim se encaixa com todo o meu percurso profissional. Eu fui uma jornalista de educação, eu cobri educação a minha vida inteira, e trabalhei também em ONGs de educação, e para mim a falta de informação ela está muito ligada a você tirar a oportunidade da pessoa se educar sobre a vida dela e sobre como ela pode agir na vida dela. E aí, cobrir esses desertos e fazer com que essa desigualdade de informação seja menor, está muito ligada aos meus princípios pessoais de vida. Então, na hora que a gente teve que escrever a missão do mural, que a gente sabia mais ou menos qual ela era, mas a gente só escreveu quando a gente lançou o site. Fez ficar muito claro para mim com o sentido, para onde é que a gente ia. Vocês me avisam se eu estou falando coisas muito abstratas, se precisam de que eu pare em algum lugar, que eu volte em algum lugar, tá? Então, e aí aqui, eu não sei se vocês estão preparados, mas isso aqui pode ser uma tarefa para o final, mas aqui eu vou discutir um pouquinho só de como é que você vai escrever essa missão e por que que a missão é importante. Quando a gente estava, antes de ser financiado, só um golinho, muita gente me perguntava por que que a gente, como é que o mural resistiu a tanto tempo sem remuneração e como é que a gente, mesmo depois que começou a crescer e tem muita visibilidade, como é que a gente não se desvia nem da missão, nem dos objetivos, como é que a gente toma decisões com clareza, como é que as oportunidades não nos fazem naufragar, que é isso também. Quando você começa a crescer e ter visibilidade, aparece convite para fazer quase tudo e qualquer coisa. E se você não tem muito claro, vou começar a repetir a palavra mais importante para mim da nossa organização, é a missão. Se a sua missão, mesmo que ela seja, de novo, eu estou falando de uma organização,
nossa organização, o Mural, é uma organização sem fins lucrativos, mas ele não precisa ser o projeto não precisa ser sem fins lucrativos. E a missão é o propósito dessa organização, que pode ser, eh, tem uma outra organização, eu vou dar exemplo de mais 2 outras organizações que têm uma missão muito forte, uma com fins lucrativos e outra sem fins lucrativos. Uma é o Migramundo, vocês vão ver na listinha lá, o Migramundo tem 8 anos, eu acho, eles ainda não conseguiram se formalizar, eles são um coletivo de uma meia dúzia de jornalistas, eu não tenho certeza, eu conheço o fundador. Eles só cobrem as questões dos migrantes em São Paulo, no Brasil, toda a questão de migração internacional no Brasil, eles cobrem. Eles têm site, ele tem redes sociais, eles participam de eventos. Eles são ainda um coletivo, mas a missão deles é muito forte e eles sabem, tomar as decisões deles sobre reportagem. E a agência Bore é uma agência de notícias de ciências para jornalistas, com um modelo de negócios que é, eles divulgam pesquisas de cientistas brasileiros para jornalistas em primeira mão. Você assina um serviço de alerta, um serviço de e-mail, não sei como é, porque eu não assino. Então, o modelo de negócios você tem que assinar. Eu acho que logo eles, enfim, eles vão ter um braço também sem fins lucrativos, mas eles querem fazer essa ponte, a missão deles é fazer essa ponte entre a produção científica brasileira e a imprensa brasileira. Que eles acham que, na avaliação deles, o problema é que o jornalismo científico no Brasil acaba tendo mais acesso às pesquisas, aos resultados de pesquisas internacionais, porque tem plataformas para isso, tem assessorias de comunicação potentes que fazem a notícia chegar para os jornalistas, e a gente tem uma superprodução em território nacional que não consegue chegar nos jornais e, portanto, não consegue chegar na audiência geral, porque não tem ninguém que faça essa ponte. Então, eles só propuseram, o propósito deles é fazer essa ponte. Então, a primeira pergunta é um pouco essa do ecossistema de notícias, onde você quer plantar a sua ideia. É um pouco conhecer, por isso que eu mostrei um pouco o contexto do deserto de notícias na Grande São Paulo. Eu trabalhava no maior jornal de São Paulo, eu trabalhei em cotidiano, trabalhei com educação, né? Trabalhei depois, eu fiz várias coisas dentro do jornal, eu conhecia muito o ecossistema da Grande São Paulo, em termos de o que falta de notícia, como é que a gente faz as notícias. Então, o problema surgiu de eu conhecer muito uma área. A Sabine, que está à frente da agência Bore, ela foi jornalista, ela é jornalista de ciências, então ela conhecia, ela sabia do problema por experiência própria. Então, eu acho que saber um pouco como é que é o contexto onde você vai entrar e quem podem ser os concorrentes de você, vai também ajudar a você a determinar como é que a sua ideia vai se encaixar, o que é que a sua ideia vai trazer de novo para esse ecossistema, esse meio ambiente de informação. Eu insisto, nessas 2 perguntas que eu fiz na página anterior, porque elas vão ajudar a descrever a missão, que é qual é o problema que você quer resolver, isso tem que estar muito claro, e ele faz parte da sua missão. E, de novo, pensar por que você é a pessoa que vai conseguir liderar a solução desse problema. Vou repetir, essa história de ser empreendedor tem muito a ver com essa energia
essa energia de puxar um barco que você vai estar encontrando com surpresas o tempo inteiro, porque você está fazendo uma coisa que é nova, ninguém fez antes de você. Mesmo que você esteja copiando um modelo que você viu em outro país, em outra cidade, porque vai estar nas suas mãos, vai estar neste tempo e neste lugar, você vai encontrar surpresas todos os dias. Então isso também tem que estar muito firme em você, que é você que vai responder a essas perguntas. Depois eu vou repetir essa tarefa, mas eu deixei escrito, e depois, se vocês quiserem, eu mando o PPT também, mas é super importante a missão. Nós escrevemos a nossa missão milhares de vezes até conseguir botar ela numa frase só, e mesmo assim a gente acha que ela ainda não está bem escrita, que ela tinha que ser mais simples, porque ela ainda tem jargão, jornalístico principalmente. E a gente quer que a nossa missão seja entendida para qualquer um que entre no nosso site. Então, todo ano, quando a gente faz planejamento estratégico do ano seguinte, a gente repassa pela missão. E a gente, às vezes, melhora uma palavrinha, às vezes encurta. Do ano passado para cá, a gente conseguiu tirar uma vírgula, encurtar um pouquinho, mas super importante. Esse poder de síntese vai dizer que você chegou nela, que não é um tema, não é um. Ela tem um verbo e ela tem um objetivo. E isso é importante para segurar pelos próximos passos que você vai ter que dar. De novo, eu ia falar, existem 1000 metodologias para fazer plano de ação. Só estou olhando o horarinho. Existem um monte de metodologia. Não sei se quem está aqui teve um curso da Adriana, eu vi que a Adriana Garcia ofereceu um curso aqui no IDP de Design Thinking, que é uma das metodologias para fazer planejamento e para fazer plano de ação. Ainda falta a última aula. Ah, você está fazendo com ela? GDL, que eu estou vendo aqui. A gente está ela é ótima. Então, a Design Thinking é uma das metodologias. Tem o Canvas, tem a análise SWOT, tem um monte de metodologia disponível. Que bom, quem puder fazer o curso, eu não sei se fica disponível, se todos os cursos ficam disponíveis para todos os inscritos, depois a gente pergunta para o Henri do IDP se sim, se vocês podem assistir o da Adriana depois, pode ajudar ao desenvolvimento, mas quando eu estava lá em Stanford e eu queria desenhar a agência e desenhar o plano de ação, a minha mentora lá me deu uma folha A4, me deu um lápis e falou: eles já responderam, todos os cursos ficam disponíveis, aí quem quiser assistir depois, o da Adriana. Obrigada, Henri. Eles deram uma folha A4, um lápis, e eles me disseram: este é o espaço para você escrever, desenhar o seu plano de ação. O plano de ação então, as metodologias ajudam a gente a organizar, e elas vão servir para cada um de um jeito diferente, porque cada um de nós é diferente. Eu adorei a folha A4. E eu voltei para ela, depois eu botei numa A3, desenhei todo bonitinho, e ele virou um mapa. E quando eu voltei, eu trouxe ele comigo e eu grudei no meu escritório, e para mim aquele mapa me guiou até a gente lançar a agência. E eu tinha desenhado mesmo. Eu tinha um círculo central onde eu tinha umas bolinhas que eu sabia, eu dei funções para elas, eu tinha desenhado as redes de correspondentes, eu tinha desenhado as relações das agências com os modelos de negócio, eu tinha um desenho mesmo. E isso ficou... E eu botei embaixo uma régua que era como se fosse uma régua de tempo, e aquilo funcionou para mim. Pode não funcionar para todo mundo,
pode existir, tem pessoas que preferem umas metodologias um pouco mais assertivas, que digam o que eu tenho que pensar na hora que eu tenho que pensar. A análise SWOT faz isso, ela é boa porque ela analisa pontos fracos, fortes, oportunidades e riscos. É um quadrado para te ajudar, começar a te colocar nesse mundo da gestão. O Canvas também é bacana, também é um quadro, também tem títulos que parecem com esse: oportunidade, pontos ricos, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, riscos. Eles têm parceiros, eles têm competidores, ele tem um pouquinho mais de quadradinho para preencher. De novo, é bom porque se você não tem essa visão de gestão e você acha que pode ter uma ajuda, o Canvas te dá os títulos para você preencher e para você exercitar a sua mente, principalmente se você estiver sozinho pensando nisso. E o Design Thinking, como a Rose e a outra aluna que eu não ouvi, que é a Gediel, pode falar? Ele te ajuda a, de novo, partir da ideia e formatar um projeto a partir de ideias soltas e de brainstorming, e te dá um pouco... Ele é menos uma moldura, mas ele é mais um fluxo de processo de pensamento. Assim. Eu trouxe para cá, do jeito que eu penso até hoje, que são as perguntas básicas, e é como a gente faz ainda o nosso planejamento de projetos. Porque agora a Mural, a gente faz o planejamento dela anual, de como a gente vai operar no ano e como é que a gente vai perseguir a nossa missão e quais são os nossos recursos e onde a gente tem que procurar recurso e com que time e os objetivos de audiência, de impacto, mas também todo novo projeto, todo novo produto da Agência Mural passa por a gente ter uma ideia e desenhar um plano de ação. E até hoje eu uso essa série de perguntas que parecem simples, que dão uma dor de cabeça para a gente discutir e chegar numa conclusão. Normalmente eu faço isso com o meu time gestor, então nós somos 5 cabeças para pensar isso. Por exemplo, quando a gente vai lançar um produto ou um projeto, elas determinam, quando a gente desenha isso, se a gente vai ter que, por exemplo, captar recurso fora da Mural, ou se a gente tem dinheiro para investir, ou a gente decide que é meio a meio, enfim. Todas essas perguntas guiam como a gente vai realizar um projeto ou um produto jornalístico. Então, de novo, eu vou repetir as coisas que talvez sejam básicas para todo mundo, mas achar o objetivo geral e o objetivo de cada etapa. Foi como a gente agora está desenhando, por exemplo, um clube de assinantes, que eu não posso falar muitas coisas, que vai ser super legal, mas que a gente não vai botar, como eu digo, a gente não vai botar firewall na nossa reportagem, mas a gente vai desenhar um clube de assinantes que as pessoas vão querer assinar para receber esses produtos desse clube de assinantes. Então, eu tenho um objetivo geral desse clube, eu tenho meus objetivos por etapa, a gente está desenhando, a gente está em processo de desenhar o plano de ação, então a gente está discutindo tudo isso na equipe. As atividades, quem é que vai ser responsável por liderar esse clube de assinantes, estamos decidindo o orçamento, na verdade a gente já estimou mais ou menos, e o cronograma de lançamento, que, claro, a gente faz de trás para frente, a partir da data onde a gente quer lançar. Eu não sei se está claro. De novo, depois eu vou recapitular isso. O problema que você quer solucionar
vai dar a sua missão, e depois que você tiver a sua missão, você vai responder essas perguntas para desenhar um plano de ação. Vou falar mais uma coisa que eu falo, que eu repito, porque as pessoas fazem muitas perguntas eh, sobre como começar. Tem uma o primeiro passo, o erro é pensar que você tem que começar grande. Na real, o primeiro passo, Chico Science, né, dizia, você deu o primeiro passo, você já não está mais no mesmo lugar. Fazer esse plano de ação, numa folha A4 é o primeiro passo. Você concretiza, você tira a sua ideia da cabeça. A ideia, quando ela fica no mental, ela fica enorme, ela paralisa pelas impossibilidades e pelos riscos que você acha que vai enfrentar. Uma vez no papel, você sabe como começar. E às vezes começar é, como eu disse, achar um parceiro, ou começar é fazer um estudo sobre o que tem de competidor para a sua ideia que já existe, que você pode aprender, que você pode ver as falhas, que você pode justamente cobrir uma lacuna que você não tinha visto antes e deixar todo o resto para quem já está fazendo. E aí, pouco a pouco, você começa a formatar a sua ideia e você começa a ver, a trazer pessoas para perto, a trazer parceiros para perto. Mas uma coisa que eu queria dizer que não no design thinking, eles chamam de essa etapa de empatia, eu pode ser chamado de empatia, mas eu nunca deixo de conversar sobre as minhas ideias e os planos com todas as pessoas que cruzam o meu cotidiano ou que eu acho que eu devo cruzar. E uma vez me perguntaram, meu marido me perguntou mas você não tem medo? Porque você compartilha todas as ideias do mural, eu faço um monte de apresentação da mural, no Brasil, no exterior, todo mundo. E aí eu sempre respondo que não basta as pessoas saberem da sua ideia, elas precisam fazer a sua ideia. E fazer a sua ideia é só você que vai saber fazer. É esse passo que só você que vai conseguir dar, porque ela surgiu na sua cabeça. Então, é isso. A fase empatia do design thinking, eu sou super a favor, não tenho medo. Eu acho que ela instrui a beça a gente continuar. Eu vou entrar em mais conteúdo, eu não sei se está com muito conteúdo, se vocês querem falar alguma coisa, se eu continuo, pode continuar? Vou continuar. Bom, vocês me param. Tá bom, obrigada, Aline. Não, pode. Oi. Oi, Rose. Não, pode continuar. Depois eu só ia perguntar na parte anterior, quando você falou da experiência de vocês, que eu achei bem interessante, distribuição do WhatsApp, do podcast no WhatsApp. Depois, se tu pudesse falar um pouquinho mais disso, porque eu imagino Tá bom. que 300 grupos, sei lá quantos grupos, né, que deve ter. Não, Então, mais um problema que a gente vai resolver, eu te falo, porque a gente vai testar outras coisas no WhatsApp ano que vem que a gente já está pensando. tá já. Então, de novo, desculpa, Mariane, você quer falar? Não. Não, desculpa. É Tá porque bom. apertou aqui, mas não. Tá bom. O desafio do modelo de negócio, de novo, ninguém precisa trabalhar por 8 anos sem ganhar nada como a louca aqui. Hoje em dia tem muitos modelos e possibilidades. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, por exemplo, que começou a startup dele, e eu vou falar de todos esses modelos.
ele começou a startup dele com essa história de microgrants ou mini bolsas, como a gente chama, trabalhando. A startup dele era ele, que queria cobrir um assunto específico. Ele queria cobrir uma cidade só, mas, na verdade, de um jeito muito específico, porque é uma cidade onde ele mora, é uma base militar, então ele queria cobrir a base militar e tudo que fica escondido ali ao redor, e a cozinha, e o que a base militar representa para o resto da cidade, como é que a cidade vive em volta dessa base militar. Então ele começou postulando só para essas mini bolsas, que eu ponho aqui em inglês, essas microgrants, para começar a fazer as reportagens que ele queria e começar a colocar o nome da startup dele para circular. Até que, depois que ele conseguiu fazer várias e publicar em, sei lá, 10 ou 15 jornais grandes ao redor dos Estados Unidos, ele tinha elas no projeto dele para apresentar para um financiador maior e falar: é isso que eu quero fazer, me financia agora para eu ter 2 repórteres, 2 fotógrafos, e nós vamos começar assim. Então, eu vou passar, desculpa, eu uso umas palavras em inglês, mas elas têm tradução, é claro, em português. Quando eu uso inglês é porque também tem muito financiamento internacional. Depois, quando eu mandar a listinha para vocês, vocês vão ver, tem application, postular para esse dinheiro internacional também é possível. Então, as grants são vou chamar de doações PJ, são doações de grandes fundações, ou vou falar mais uma coisa que talvez no modelo de negócio seja importante frisar, e isso depende da eu não quero falar uma palavra tão forte, mas enfim, da ética de cada organização. Nós, na Mural, a gente não postula para dinheiro governamental, nem de edital, nem de patrocínio, nem de... Porque, como a gente é uma associação, a gente é uma organização jornalística que cobre também a administração pública local nas cidades, a gente não quer entrar em conflito de interesse. Não é o caso para todos, assim. No nosso caso, não serve. Mas, só ressaltando isso, assim, eu acho que não teria problema, sei lá, a periódica, por exemplo, a newsletter que eu falei de estudos acadêmicos jornalísticos, ser financiada pela FAPESP, por exemplo. Não teria nenhum conflito de interesse, porque justamente é uma agência que impulsiona a pesquisa e ela é uma newsletter que quer divulgar a pesquisa. Então, eu acho que não tem conflito de interesse ali. Então, grants são as doações individuais que podem vir ou de doações individuais mesmo de programas de indivíduos que queiram doar, até dessas campanhas de financiamento coletivo. A gente fez 3 na Mural já nos últimos 3 anos, uma por ano. E eu não coloquei campanha de financiamento coletivo aí. Mais um erro. Campanha de financiamento coletivo tem a ver com... São doações individuais. É super legal, porque... Então, eu vou falar mais dela só porque ela não está aí. É super legal porque, principalmente para quem vai lançar um projeto, ela é uma máquina potente de comunicação e de marketing da sua ideia, porque você tem que falar em todas as mídias sociais, você tem que falar com muita gente, tem que levantar muita doação. Então, financiamento coletivo é super legal, só que é super cansativo. Em geral, são períodos curtos. A gente fez... Acho que a primeira a gente fez de 2 meses, e as outras 2 a gente fez de 1 mês. Porque 2 meses é muito longo, porque você tem que estar todo dia nas redes sociais, todo dia mandando newsletter, todo dia pedindo dinheiro, até conseguir a meta.
A gente conseguiu a meta nas 3 vezes, mas esse ano, por exemplo, a gente fez uma que foi o match funding, que é a campanha de financiamento coletivo, via uma organização que, para cada R$ 1 que a gente conseguia, ela doava 2. Então a gente conseguiu a meta, a nossa meta, e eles doaram 2 vezes mais, a meta que a gente conseguiu. E aí, a gente conseguiu isso no primeiro semestre. No segundo semestre, eles perguntaram se a gente queria fazer outra. Daí a gente falou que não. Por causa disso, é muito cansativo para a gente e é muito cansativo para a audiência também, porque você está pedindo dinheiro o tempo todo. Então você também tem que ter um limite de não cansar as pessoas. É claro que você divulga bastante. Então, uma vez por ano é ótimo, você divulga, você mostra de novo a sua cara, você mostra o seu projeto, você mostra o seu propósito, mas é cansativo. Patrocínio diferencia um pouco de doação, porque patrocínio, às vezes, normalmente, na verdade, não é de fundação, é de empresa da área de marketing. São doações, mas não são doações, né? São compras de espaço de visibilidade. A gente tem, a gente ainda não conseguiu fechar, por exemplo, a gente está com uma negociação agora para uma empresa que quer dar uma grana em troca de ter a logomarca deles no nosso site. Tem toda a negociação de, pelo menos na Mural, tem de não ingerência nas pautas, que não pode. Então, com o mundo privado, tem mais negociação. Mas se eu fosse, por exemplo, o exemplo que eu dei da Agenda Cultural Infantil de Campinas, que tem muito menos problema de reportagem investigativa e tal, se, por exemplo, se fosse a dona do site, se tivesse um teatro infantil que quisesse pagar um super espaço na minha home, para ter o logo deles, para ter o banner deles, eu acho que é super factível, é isso que eu chamo de patrocínio. Parcerias editoriais é como a gente faz, a Mural fez com a Folha, tem com a Folha ainda. Ai, Aline, eu vou já falar de você, da monetização, dessa pergunta. Só então, eu vou falar um pouco de todos os modelos e depois eu falo como é que a gente vira cara de pau. Parcerias editoriais é um pouco o que a gente faz na Mural com a Folha, que a gente tem há 10 anos. A gente teve 1 ano de parceria com a Band TV, que a gente tinha entradas todos os dias no Jornal das 7 da manhã, que a Band acho que não tem em muitos lugares fora de São Paulo, não sei. Que a gente entrava, a gente fazia vídeo com o celular, então eles pagavam, como uma agência de notícias, eles pagavam, eles não determinavam a pauta, mas eles pagavam para ter uma pauta nossa de periferia todo dia no jornal deles das 7 da manhã. A gente fez uma parceria com a CBN São Paulo agora para pré-eleições. A gente fez a análise das desigualdades dos 32 distritos de São Paulo, a partir do ponto de vista de jornalismo de dados e olhando para os equipamentos públicos, então, os hospitais de São Paulo onde estão concentrados, as áreas de lazer, como é que a administração pública municipal de São Paulo é desigual nos 32 municípios. Então, a gente tinha entrada todo dia de 15 a 20 minutos na CBN, ao vivo, CBN São Paulo. E acho que é isso. A gente fez já parceria editorial com a revista do Sesc São Paulo, com uma revista espanhola que queria falar das periferias de São Paulo, uma revista que trabalha com jornalismo local. Tem uma parceria com o Global Voices, que é um site que trata de mídia independente no mundo inteiro. E agora estamos com mais uma conversa de parceria de podcast. Acho que por enquanto é isso. Parcerias editoriais que serve para o nosso formato, porque justamente quase ninguém cobra. E estamos com o grupo à tarde agora em Salvador, parceria total, infinita. Nós estamos compartilhando tudo com eles. Parceria editorial
E a gente tem também do Em Quarentena, que depois eu falo para você mais, Rose, as rádios comunitárias. A gente já tem 13 rádios comunitárias distribuindo o nosso podcast, rádios comunitárias das periferias de São Paulo, redistribuindo o nosso podcast. Parceria editorial, de novo, não serve para qualquer formato, nem qualquer iniciativa de jornalismo, para a nossa serve, e a gente faz essa cesta, só para dizer que a gente faz um pouco de tudo, nenhuma delas paga 100% da nossa operação. A gente faz quase tudo e a gente sempre tenta inventar coisas novas para ir fazendo o dinheiro entrar em caixa. Conteúdo patrocinado. A gente já teve algumas ofertas, a gente não conseguiu ainda fechar nenhum, porque exige a gente não se comprometer como veículo jornalístico, nem como veículo independente. Então, exige que seja uma coisa separada do nosso veículo. Então, tem uma série de questões, a gente não está absolutamente fechado, a gente não conseguiu fechar ainda nenhuma das ofertas, todas não derem nada, justamente por isso, porque o que hoje a gente tem, e é o mais valioso, e eu acho que é o que todo mundo vai construir aqui, o mais valioso de tudo é a marca que você construiu com a sua história. Se você arrisca essa marca em termos de credibilidade, em termos de independência, em termos de qualidade, princípio, ética, as palavrinhas grandes que significam muita coisa, mas se você arrisca alguma coisa, o futuro está todo... assim, é muito rápido chegar na decadência, assim, porque daí as pessoas... Por que as pessoas ainda... Agora a gente já está entrando numa fase que as pessoas nos procuram para fazer esse tipo de proposta, porque a gente construiu essa marca e essa organização que as pessoas reconhecem que é credível, que tem princípio, que trabalha com qualidade. Então, as outras marcas querem se juntar a essa. Se a gente arrisca nisso, é isso que você perde, né? O seu futuro, enfim. Microgrants, ou mini bolsas, que é essa história que eu contei do meu amigo americano. Um programa de membros, depois eu posso dar mais exemplos, ou de assinaturas. Quando a gente fala programa de assinatura, é mais ou menos como os grandes jornais fazem, tipo a Folha, ou o Nexo, que você pode, sei lá, ler 3 matérias, mas para ler o resto você tem que ser assinante. Isso funciona, tem uma iniciativa super recente que se sustenta só assim, que é o Jota. Eu não sei se vocês conhecem, o Jota é uma organização de informação jurídica. Então, a audiência deles são todos os profissionais do ambiente jurídico, advogados, juízes, desembargadores, eu nem sei todos, provavelmente tem bastante da galera dos partidos políticos também, eles seguem projetos, jurisprudências, legislações, e eles só cobrem isso. Todo o serviço deles é fechado, é tudo para assinante. Eles têm várias assinaturas corporativas, ou seja, que eles servem um escritório ou um corpo jurídico interessado numa questão. Então, esse é o modelo de negócios deles. Então, de novo, estou falando de um outro modelo de negócio, que a missão é dar informação para esta audiência qualificada, em tempo real, eles garantem, eles fazem análise com os dados e eles se sustentam com essa audiência. Eles são muito legais de conhecerem também. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. O programa de membros é uma coisa um pouco diferente. Tem alguns jornais, eu conheço poucas iniciativas no Brasil que fazem um programa de membros bastante criativo, assim, tem algumas coisas fora do Brasil que são bem legais. O Guardian, aquele jornal inglês, faz umas coisas bem legais, que faz eventos, que abre a redação, que
quem é membro tem uma série de acessos à redação e a informações que eles produzem que vai além do jornal. Eles fazem aulas magnas para esse grupo de membros, então é um outro jeito de pensar como um grupo específico dentro da sua audiência pode te pagar por serviços extra, além do seu jornal principal ou não. Tem não sei se vocês conhecem um podcast que é grande nos Estados Unidos, que é um podcast feito em espanhol, que se chama Rádio Ambulante, e eles têm um programa de membros bem legal, assim, também, divertido. Eles fazem uns clubes de ouvintes para ouvir junto programas. Eles lançam os programas de podcast primeiro para os membros que são doadores e depois para a audiência geral. Então, tem esse tipo de estratégia para valorizar a doação. Eventos, não sei se vocês acompanham, muitos jornais hoje fazem aulas, cursos, oficinas, festivais com palestras, tem gente que faz festa, tem gente que faz que faz associações com eventos culturais e aí divide a bilheteria, então esse é um outro modelo de negócio. A revista Piauí, por exemplo, faz um festival de jornalismo. Ano passado, acho que eles fizeram até de podcast só. Todos os anos, e eles cobram, e esse dinheiro vai para dentro da revista. Lojinhas, a New Yorker, por exemplo, tem a lojinha, eles vendem as bolsas, as canecas, todos com a marca deles. Esse é um jeito de captar recurso também para sua marca. Então, não são produtos quaisquer, não são produtos, são os produtos, é quase um merchandising, né? É a sua marca, você vende brindes. A gente fez uma campanha de financiamento coletivo, acho que foi a segunda, que as recompensas eram, a gente fez uns, tipo, caderninho Moleskine da Mural, como recompensa para as doações acima, eu não vou lembrar quanto, vou chutar aqui, R$50. E as pessoas ganhavam, era uma doação de R$50, mas elas ganhavam um caderninho. Então, a doação ficava um pouco menor, mas era um jeito de estimular a doação. E monetização de plataforma, que eu chamo aqui, é a parceria com grandes plataformas. A gente tem parceria com o Google, com o Facebook, não, com a Microsoft e com a Super Comics, porque a gente fez um quadrinho. A Super Comics, a gente fez um quadrinho, uma reportagem em quadrinho, lançamos uma revista, e a gente vendeu essa revista em papel, também numa campanha que a gente fez um evento, a gente fez uma exposição sobre essa revista HQ, a gente cobriu, fizemos uma grande reportagem sobre futebol de várzea feminino nas periferias da Grande São Paulo. Fizemos uma HQ sobre isso, em papel, vendemos um monte de número, fizemos uma exposição, e aí depois agora a gente tem um arquivo em PDF, que ele está no site da Super Comics, e ali a cada download a gente recebe, é pouco, mas é isso. É como eu disse, a gente tem um portfólio de possibilidades e a gente investe mais ou menos em tudo para encher na cesta. Como dar o primeiro passo para essa monetização? Eu acho que antes de pensar na monetização, a primeira coisa é essa história toda anterior que eu contei. Assim. Primeiro por que você, qual é a sua ideia, qual é o seu problema, qual é a sua missão, e se você tem um mínimo de plano de ação, como você quer começar. Eu estava falando com então, eu recebo muitas ligações e pedidos para fazer essas primeiras conversas de empreendedor e tal. Tem gente que me escreve para falar da ideia e para conversar. E aí eu estou conversando com uma moça do Paraná. Então, são pessoas que normalmente eu não conheço antes de receber o pedido. E aí ela me fez exatamente essa pergunta, porque ela já está imaginando
Tipo, ela num portal com um monte de gente. Eu falei que eu acho que é ótimo pensar assim, e eu acho ótimo procurar recurso assim. Você pode escrever seu projeto e postular para uma doação de uma grande fundação e começar assim. Mas eu não quero desanimar, porque isso pode acontecer, mas é mais fácil você começar a fazer as coisas, começar a colocar de pé a sua ideia para poder ter o que mostrar na hora de procurar dinheiro para o investidor, porque ele quer saber, principalmente, se o que está no papel você vai conseguir fazer. E se você não tem nenhuma história ou nada para contar, antes disso, se você não tem coisas parecidas, como é que o investidor vai saber se ele vai conseguir botar dinheiro? Então, eu contei uma história desse meu amigo dos Estados Unidos que começou a trabalhar com mini bolsas, para fazer exatamente o que ele queria, que quando ele chegou para pedir o dinheiro maior, ele falou: eu fiz isso, 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 isso e isso. E é isso que eu quero continuar fazendo, só que eu preciso de 2 repórteres, 2 fotógrafos por 1 ano. Foi assim que ele... Acho que tem outras possibilidades. Você pode chegar direto num parceiro comercial de tipo patrocínio, porque você vê que o seu objetivo e o seu projeto jornalístico tem um casamento com o propósito dessa organização, dessa empresa. Acho que isso pode acontecer também, mas você tem que ter, talvez, um contato prévio com essa pessoa dessa empresa para ele acreditar que você vai tirar aquilo do papel. É muito isso, essa visibilidade que você precisa dar para quem vai botar dinheiro no seu projeto. Não, precificação, a gente não tem... a gente está aprendendo a fazer precificação. Eu acho que tem 2 regras, principalmente no preço, a grana não pode ser... A grana de um projeto não pode ser só para rodar aquele projeto, porque você vai estar trabalhando para gastar um dinheiro. Você tem que sempre pensar que o valor dele tem que pagar pela sua idealização do projeto, pela marca que você está botando naquele projeto e pelo impacto que você vai causar com aquele projeto. Dá para entender? Tem essas 3 coisinhas que são... que não dá para ver e que valem tanto quanto a operação em si. Tipo, não dá para você fazer um valor de um projeto que vá só pagar o custo, vou chutar aqui, do papel, do repórter, do jornalista e de distribuir a revista. E toda a sua preparação, e toda a sua idealização, e toda a sua marca, e o impacto que você vai causar. Quem é que vai pagar esta parte? Então, é nisso que você tem que pensar. Eu acho que... eu também não acredito que tenha uma tabela fixa, que nunca vai ter, e eu acho que cada caso vai ser um caso, mas é esse molde, nesses moldes, dentro dessa estrutura que a gente pensa toda vez que a gente vai elaborar um projeto. Deu para entender, Gediel? E a Aline também, eu não sei se... Eu respondi vocês 2, mas não sei se ficou claro. Se vocês quiserem, vocês falam, ou estou aqui com o chat aberto, aprendi a deixar o chat aberto. Vou ter que ir rápido, senão vai acabar. Ó, eu fiz uma lista... de nada. Eu fiz uma lista que eu vou deixar com vocês, então. Eu posso passar, eu não sei como mandar para vocês. Acho que dá para mandar. Depois eu peço para o Henri, a gente pode mandar. Depois eu faço um PDF disso e você manda para as pessoas. Eu não sei como o Henri faz. Bom, uma lista de newsletter e de financiadores de jornalismo. Aqui tem... Acho que vocês devem conhecer a maioria, se não... Esse é o mínimo, eu tenho uma lista muito maior. É uma loucura ficar atualizada em tudo isso, já aviso.
mas é assim que a gente anda. Porque você se informa do mercado, como é que ele está andando, para onde as pessoas estão indo, qual é a tendência, onde a audiência está procurando coisa. Você aprende com os outros, com os erros dos outros, com os sucessos dos outros. Então, aqui tem um mix de brasileiros, internacionais, latino-americanos, de só financiamento e outros que são mais focados em dar notícias do ecossistema jornalístico como um todo. Então, pode tirar foto, ou então depois o Yuri falou que dá para mandar no Canvas. Eu vou mandar para o Henri e ele põe para vocês. E eu fiz uma listinha, eu queria deixar 15 minutos no final para a gente conversar. E eu quero explicar a próxima semana. E aí tem uma lista, eu fiz uma lista, não é uma lista exaustiva, não são as únicas organizações, tem muita gente que eu deixei de fora, né? Nem esqueci não, eu deixei de fora porque não cabia na minha página, no meu PPT. Tentei fazer uma mistura de líderes mulheres e líderes homens, de onde eles agem, de interesse, de tipo de interesse. Tem meio ambiente, tem política, enfim, tem gênero, tem geral, tem uma só de podcast, que é a Rádio Novelo, enfim, tem um monte de coisa aí que dá para fuçar, para vocês descobrirem uma galera que está se financiando de vários jeitos possíveis. O Migramundo está aí, o Migramundo, por exemplo, que ainda está procurando, que está tentando se formalizar, o Nós Mulheres da Periferia também ainda não é formalizado. Então, tem muita diferença aqui, eu não sei se eu tirei o Nexo, tem o Nexo de São Paulo, que eu poderia botar nessa lista também, porque eles são também nativos digitais e fazem um mix dessa cesta de modelos de negócio. Enfim, e a Cajuzeira, que eu deixei de fora, que eu estou super entusiasmada com elas, esperando chegar essa newsletter, enfim. Mas é só para vocês fuçarem, acho que vale fuçar e ver que cabe, vocês viram no começo, o deserto de notícias é imenso no Brasil e acho que a gente precisa de muitas coisas e existem muitas possibilidades e aí é só para vocês se inspirarem, assim. Eu cheguei não sei se... Bom, depois eu deixo para as perguntas. Eu só queria propor... se vocês voltarem para o sábado que vem, ou quem voltar, de vocês fazerem essa tarefa, e eu vou selecionar, assim, na real, eu acho que se fosse, talvez até dê tempo, dependendo de quantas pessoas toparem fazer isso, fazerem a tarefa, me mandarem, porque eu vou fazer anotações, eu vou olhar mas eu não vou dar nenhum feedback por escrito. Na aula seguinte, essas pessoas que toparem fazer isso vão apresentar a ideia, vão apresentar a missão, vão apresentar um plano de ação e a gente vai conversar para ajudar a formatar essa história. O Conte a Sua História, eu acho que vai na apresentação, então é tudo uma apresentação da pessoa, mas eu quero receber essas coisas antes, até para dar mais feedback na hora da aula. E a gente ajuda a formatar essas ideias para sair do papel. Em 2 horas, se a gente ficar com meia hora para cada um, dá 4 projetos. Se a gente conseguir, eu não sei se a gente consegue fazer em menos de meia hora para conseguir destrinchar tudo. Então, se eu receber mais de 4 projetos, eu vou decidir um pouco pela diversidade dos temas, mas eu posso... Enfim, aí eu compartilho com vocês, eu não sei, Henri, vou fazer mais uma pergunta, Henri, você está participando... Se as pessoas podem me escrever por meu e-mail e depois eu posso responder, eu não sei se tudo tem que passar pela IDP ou elas podem escrever direto para mim,
Bom, eu vou deixar ele responder e a gente depois vê como a gente faz para receber essas tarefas e para a gente combinar a aula que vem, assim. E é isso, chegou a hora de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida. A gente tem 13 minutos. Senão eu posso, não tem nenhum problema também. Não, fala aquela história lá da Em distribuição quarentena? que você falou, eu achei bem. Depois eu ia fazer. O Em Quarentena foram meu diretor de jornalismo e o diretor de negócios que inventaram, porque eles moravam, dividiam uma casa juntos. E quando a pandemia bateu em São Paulo, em março, e foi decidido justamente a quarentena, a gente fez uma reunião relâmpago, acho que foi no final de semana, nós gestores, nós somos 5, para tomar todas as decisões de todo mundo trabalhar de casa, todo mundo está trabalhando de casa até hoje. Como é que a gente ia garantir que pelo menos a nossa equipe fixa, que tem 17 pessoas, ia ter internet, se todo mundo tinha equipamento, se todo mundo tinha computador, se todo mundo tinha smartphone, fone de ouvido, todas essas questões, e principalmente a nossa reportagem. A gente fazia reportagem não muito hard news, mas com a crise da pandemia e as periferias completamente abandonadas em São Paulo, a gente decidiu falar, não, agora nós vamos cobrir 100% a crise do Covid e o impacto dela nas periferias, e começamos a fazer isso. O nosso site foi sei lá, de março para abril, ele quintuplicou o número de audiência, assim, estava todo mundo desesperado para ter informação. E aí a gente começou a ver chegar um monte de bobagem pelo WhatsApp, e todo mundo falando nos grupos da família tá uma bobagem, e o que a gente faz? E tá todo mundo falando sei lá, e toma vinagre para não pegar Covid, e todas aquelas coisas que a gente ouviu. E a gente falou, vamos distribuir informação pelo WhatsApp. A gente não tinha telefone de ninguém, de nenhuma pessoa. E aí a gente pensou, mas como é que a gente vai distribuir? As pessoas não leem, todo mundo tem preguiça. Se a gente vai botar o link do nosso site, vai clicar, e a internet é paga, e tá todo mundo no telefone, ninguém vai querer pagar, porque todo mundo tem pouco plano, todo mundo usa pré-pago, é tudo caro. Áudio. E daí o primeiro programa, eles gravaram os dois, então, o Anderson fazia a edição e o Wagner a reportagem que ele gravava debaixo do edredom, a gente não tinha nenhum equipamento, nada. E aí, rapidamente, a gente, sei lá, na primeira semana, a gente pulou de 0 telefones para 500 telefones. Todo mundo começou a compartilhar. E aí chegou, aí acho que ficamos um mês trabalhando, aí botamos outras pessoas para ajudar, tirei os diretores porque eles tinham que cuidar de outras coisas, foi para os repórteres, e aí é isso, assim, aí fizemos a primeira temporada do Em Quarentena, teve 82 episódios, de segunda a sexta, a segunda temporada 63. A gente teve um apoiador para a primeira temporada, que chegou depois de um mês e falou, eu quero ajudar vocês a continuar fazendo isso, e aí o dinheiro dele serviu para a gente comprar celular, headphone, para toda a equipe que estava trabalhando nas casas, foi o Instituto Unibanco, vocês podem ouvir, todos os podcasts estão disponíveis também no nosso site. A segunda temporada foi apoiada pelo Consulado dos Estados Unidos em São Paulo. De novo, por causa disso, a gente não procurou apoiador para nenhum dos dois. Foram 2 apoiadores que chegaram até nós porque eles ouviram o podcast. E
E é isso, agora a gente está com planos de um outro podcast. A gente terminou ontem a segunda temporada, o Em Quarentena. Vamos lançar outro podcast ano que vem, ainda não sabemos, estamos em conversas. Quer dizer, a gente sabe mais ou menos, mas eu não posso falar. Mas estamos planejando já o próximo. Certamente o WhatsApp é um canal que a gente não pode deixar. Ele é muito usado nas periferias. O áudio é um arquivo muito leve, muito fácil de ser consumido. Não exige a pessoa ter que entrar na internet, porque isso é um custo a mais para a nossa audiência. E sim, tem um super problema de gerenciamento de listas, porque a gente tem uma pessoa que cuida só de responder mensagens diariamente, e são muitas. Ontem estava todo mundo se despedindo do quarentena e ela teve que responder zilhões de mensagens só, ai, obrigado, mas a gente faz questão de responder a cada um que escreve para a gente, porque se ele escreve do telefone dele para o nosso telefone, então tem uma pessoa que só para responder essas pessoas. E acho que a gente vai testar Telegram também ano que vem, para ver se funciona melhor, se é mais gerenciável. Mas a gente não sabe ainda. Luana, eu acho super legal você fazer um projeto de informação com letras, viu? Só para falar. Super legal, se você tiver uma ideia, eu acho ótimo. Aline, eu acho sim. Eu não sei se você conhece a Lupa e Aos Fatos, vale a pena dar uma olhada nelas. Tem uma organização internacional de checagem de fatos, que tem uma das diretoras brasileira. Eu acho super legal. Eu não sei de onde você é, então. Eu conheço as duas que eu conheço, a Lupa e Aos Fatos. Tem sede no Rio de Janeiro, mas elas cobrem questões nacionais. Tem a Fique Sabendo, que trabalha com direito, com LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, que é legal também você dar uma olhada. Não sei se você conhece essas três. Eu não conheço muito o mercado, mas eu sei que tem recurso, sim, muito recurso internacional, principalmente, destinado para as agências checadoras de notícias. E eu ia falar mais uma coisa que eu esqueci. E que tem o Comprova agora rolando, não sei se você conhece o Comprova, a Agência Mural faz parte do Comprova Comunidades, eles têm um Comprova, que é checagem de notícias, é um consórcio de alguns veículos de imprensa tradicional, e eles montaram o Comprova Comunidades, que são vários veículos que cobrem periferias no Brasil inteiro, que estão só checando informação, que passa pela questão das periferias. Então, nós estamos no Comprova o Comprova desse ano vai até fevereiro, vai atravessar eleições e o começo, e ainda um restinho de Covid no começo do ano, assim. Então, acho super legal. E no Paraná, acho que você pode fazer até uma agência de checagem estadual, que eu acho que é uma coisa que as duas agências elas fazem muito nacional, assim, e agora a gente está vendo nas eleições que no Mural, por exemplo, a gente tenta focar nas questões bem locais, assim, para desmentir desinformação local que circula. Acho super legal, acho que vale você dar uma olhada nessas organizações. Normalmente, essas pessoas dessas organizações jovens, como a Agência Mural, são super abertas e sempre vão estar dispostas a trocar uma ideia, e acho que vale você escrever para essas pessoas e saber como funciona. Acho super legal. Ou então, escrever essa sua ideia e a gente conversa na semana que vem. Tem mais alguém que quer falar? Eu queria perguntar uma coisinha. Eu tenho duas ideias, né, de projeto. Uma eu já... Na verdade, as duas... Eu não estou vendo. Yuri. Oi, Yuri. Tá bom.
Eu tenho duas ideias. Eu já escrevo elas, mas não publiquei nada. Publiquei só um texto, na verdade, mas foi só uma experiência. Eu publiquei no Medium. Uma é sobre... é mais informativa. Eu pego decisões que afetam as pessoas, por exemplo, a decisão do Supremo sobre doação de sangue por pessoas homoafetivas, os homens homossexuais, e eu tento explicar ela de acordo com o que eu aprendi no curso de Direito, de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem o que acontece nessas decisões que afetam todo o país. E a outra eu faço mais por prazer mesmo, que é voltada para o humor. Análise de notícias, ela é uma ideia pós-jornalística, né? Ela é depois que a notícia já aconteceu. E ela é baseada muito no sarcasmo, na ideia de criticar certas coisas através do sarcasmo ao extremo. E, por exemplo, a última que eu fiz, que também foi a primeira, analisando as falas do filho do presidente, numa notícia que saiu de que ele trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, um em Brasília e outro em São Paulo e tal, e sobre ideias que ele falou sobre a Venezuela e tudo mais. E aí é dessa forma, é com muito humor e muito sarcasmo. E eu queria saber de você se tem espaço para isso no meio jornalismo, de trabalhar com humor, trabalhar e de forma escrita. Tem uma... Eu vou... Minha última respostinha. Eu tenho... Eu não sei se você conhece o The Onion, isso nos Estados Unidos. Enfim, nos Estados Unidos tem o The Onion que se sustenta, que ganha, é um jornal. Aqui na França, eu tô em Paris. Oi, Gediel, eu vou te dar o telefone. Cristina... Ela tem um sobrenome tão difícil que eu nunca lembro. Desculpa, depois eu respondo. Deixa eu só responder o Yuri. Aqui na França tem 2 jornais, o Canard Enchaîné e o Charlie, que só trabalham com humor. No Brasil, eu não sei se você conhece, tem uma conta do Instagram que se chama A Capa Sem Jornal, que é super legal. Depois eu mando também. Super legal, eles só fazem manchete de noticiário. Eles são uma organização jornalística, eles estão levantando dinheiro. Chama A Capa. Dá uma olhada no Instagram. E é sem jornal. Então é só uma capa. É super legal. E é só nessa história do humor. E eu acho que agora, assim, de cabeça são esses, mas é super. Vamos conversar. Põe essas coisas no papel, acho que vale a gente conversar semana que vem. Tem sensacionalista, é verdade, Rose. Aí eu vou mandar um exemplo do texto que eu escrevi também. Anexar no e-mail. Ótimo, peraí. E eu esqueci do sensacionalista, que eu não leio muito, é verdade. Gediel, eu prometo que eu trago o sobrenome dela, é Cristina. É Trust News que chama a organização, eu acho que é Trust News, acho que é assim. Isso. Eu nunca sei falar o sobrenome dela. Essa mesmo, Isso. Isso mesmo. Tardáguila. É isso. Tem um chá com rapadura. É isso. Gente, é isso. Deu 4 horas. Eu tô aqui me esvaindo, precisando de água. Isabela, só um detalhezinho. Eu tenho um business plan, um plano de negócios pronto da minha ideia que eu fiz há algum tempo atrás, só precisaria atualizar. Eu poderia mandar como substituto da atividade, já sendo a atividade. Se topar compartilhar ele com a gente? Sim, ok. Então fica sendo já a atividade, né? Combinado. Okay, obrigado. Que bom, gente. Que bom, tô feliz que a gente volta semana que vem, então. Daí a gente conversa, eu mando, então vocês mandam para o meu e-mail, porque daí eu mando resposta por e-mail para todo mundo, organizando como é que vai ser a nossa reunião de sábado que vem. Tomara que tenha 10 projetos dessa aula. Beijo, bom final de semana. O meu e-mail tá... Desculpa, peraí.
Tá no meu PPT, mas tá aqui, no chat. Obrigada por vocês terem vindo e acordado cedo no sábado. Tchau, até semana que vem. Tchau. Eu não sei nem como é que...